Bom, vamos começar aqui mais uma edição do Mais Opinião São Paulo e a série que nós criamos, né, Gabriel? Desmonte Nacional. E hoje, desmonte do crédito público, BNDES, né? E a questão do planejamento, desenvolvimento, todas essas coisas. E hoje temos aqui uma convidada muito importante para nós. É a professora Léa Vidigal, que fez um belo estudo sobre o BNDES, um estudo de Direito Econômico. Então, nós recomendamos que vocês possam adquirir e poder dar um bom estudo aqui. Inclusive, a gente vai brincar muito sobre esse livro, que ela gosta muito mais dos anexos que compõe também para lembrar algumas coisas, né, professora? Ela é professora no Mackenzie, né, mestre e doutoranda em Direito Econômico pela USP e leciona Direito Econômico no Mackenzie. Ela veio muito bem recomendado. O César Augusto, meu filho, falou, olha, você vai se surpreender, ela é maravilhosa. Ela lançou esse livro, né, está no processo, e eu começaria, professora Léa, agradecendo a presença, a honra de tê-la aqui, e que a senhora desse aí o que é esse livro, como é que foi essa pesquisa e quais as principais conclusões que a senhora chegou nessa brincadeira aí. Bom, obrigada, Antônio, por me receber, pelo convite. Gabriel, uma honra estar aqui falando sobre esse tema importante, né, o BNDES e o Brasil. Na verdade, o livro é fruto da minha dissertação de mestrado em Direito Econômico, que eu defendi em 2016 na Universidade de São Paulo. E as perguntas que guiaram essa pesquisa foram duas, né? Primeiro, para que serve o BNDES? Qual a sua missão fundamental, a sua meta? E dois, do ponto de vista jurídico, quais são as normas que fixam esses objetivos e o modo de atuação do BNDES, desde a Constituição até o seu próprio Estatuto Social, que é por um decreto organizado, sua estrutura interna, etc. Então, para que serve o banco, sua missão do ponto de vista histórico e do ponto de vista jurídico, quais são as normas que fixam o seu regime jurídico e a sua linha de atuação, o norte da atuação do BNDES. E aí eu, para responder essas perguntas, fiz uma trajetória histórica desde a criação do banco, o contexto em que ele foi criado no seio do primeiro projeto nacional de desenvolvimento que o Brasil experimentou, né, desde 30 até 64, e na formatação do Estado para planejar o desenvolvimento, promover o processo de industrialização, de internalização de capacidade de gerar produtos mais complexos, de formar uma massa de empregos mais qualificada e de distribuir renda no Brasil. E o BNDES foi um fundamental financiador desse processo, planejador também, reuniu uma capacidade técnica de diagnóstico econômico e de vários setores para fornecer as metas e os objetivos em cada período de desenvolvimento do Brasil e também financiar os chamados planos de desenvolvimento. E aí a conclusão a que eu cheguei, uma apertada síntese, né, porque tem tem várias páginas aí para chegar nessas conclusões, mas é que o BNDES sempre foi conectado, ele nasceu conectado ao planejamento do desenvolvimento. Os planos, tanto no período Vargas, em especial e no seu ponto mais alto, no período do plano de metas do JK, e posteriormente, inclusive, durante o regime militar, os planos econômicos de industrialização foram os que determinaram a missão e o norte do banco a cada período histórico. Então, cada um teve a sua especificidade e mudou a característica do banco, se reforçou em termos de caixa, em alguns momentos ele foi ameaçado até de ser extinto, mas o plano foi o que determinou o norte da sua atuação. Professora, uma honra tê-la aqui conosco, aproveitando o gancho, agradecendo a presença, presidente Neto. Você, em recente entrevista, salientou que existe uma espécie de preconceito arraigado, vamos dizer assim, na nossa literatura histórica, política, econômica, em relação às figuras do Getúlio Vargas e do Juscelino, enfim, Kubitschek. Eu quero saber, na verdade, da onde vem, qual é a origem, a raiz desse preconceito.
se você acha que isso tem a ver ainda com uma questão de um debate, né, em relação ao antidesenvolvimentismo, da participação do Estado, enfim, na economia, se isso ainda está presente nas discussões acadêmicas dos pianas, e qual a importância da gente fazer o resgate do legado do Juscelino e do Getúlio, principalmente tendo em vista a contemporaneidade, enfim, a atual conjuntura. Olha, eu acho que existiu uma cisão ideológica, política, na verdade, entre as forças econômicas que se situavam em São Paulo. Estou falando do século XX, né? Então, o que aconteceu entre o Getúlio e o Estado de São Paulo? Foi uma ruptura com o eixo de crescimento da economia, o eixo de geração de riqueza no Brasil, da República Velha, que era baseada na exportação, principalmente do café, né, mas na monocultura de exportação, que gerava uma renda específica nessa região paulista e no Sudeste em geral, para depois da década da crise de 29 e da Revolução de 30, que foi a chegada do Getúlio ao poder, houve o deslocamento desse eixo de criação de riqueza para um projeto nacional industrializante. Então, com o objetivo de trazer a geração de riqueza para um processo industrial mais complexo, que a gente fosse capaz de dominar e explorar as nossas riquezas naturais, tanto a mineração, quanto o petróleo, quanto a energia elétrica, para atender às necessidades da nação como um todo. Então, outras regiões, integrar o Brasil territorialmente, fornecer os recursos necessários para iniciar o processo de industrialização, que na verdade é tomar as rédeas do próprio futuro, né? O Brasil, pela primeira vez, olhou para si, deixou de ser um país de caranguejos, como dizia o Celso Furtado, que a gente estava na costa, né, olhando para fora, exportando em ciclos de commodities a nossa produção agrícola ou mineral, passou a olhar para dentro para se desenvolver para o seu povo, para o seu território, integrá-lo e se tornar soberano. Acho que a palavra do Getúlio Vargas é soberania, né? Só que isso teve um impacto sobre o Sudeste e São Paulo em especial, porque deslocou justamente esse poder econômico. Então, da República Velha, nas quais os presidentes da República saíam aqui de São Paulo, para um sistema em que você tem um projeto nacional que pretende representar massas mais amplas, setores mais sociais mais amplos e regiões outras do país, você tem um deslocamento de poder aí. E isso gera certamente uma cisão, uma dificuldade. A Revolução de 30 e depois o Levante de 32, que foi São Paulo querendo retomar essa hegemonia, foi essa disputa, basicamente representou essa disputa de poder aí. Eu acho que isso tem impacto do ponto de vista cultural ainda, né? Eu acho que São Paulo é o estado mais industrializado do país, tem uma função importante na geração de riqueza do Brasil, mas acho que falta essa noção, esse compromisso com o Brasil, com participar de uma federação real, participar de um país que cuida de todas as suas pessoas, independente de onde elas vieram, do seu sotaque, até porque o São Paulo não é um estado, São Paulo tem todos os estados aqui, né? A gente é uma comunidade muito ampla, muito diversa. Eu tenho a honra de fazer parte desse estado que congrega tanta gente. Os estados construíram São Paulo. Exato, a gente tem que reconhecer isso, o valor desse trabalho e entender que a gente faz parte de uma nação. Eu volto a dizer que enquanto o Brasil não tiver um denominador comum, um projeto político que cuida de todos, a gente não vai superar essa cisão, tanto do ponto de vista, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu acho que tem que existir, de parte a parte, uma comunhão de interesses aí. Professora, veja você, estão atacando o BNDES, né? Começou nessa brincadeira, olha, tem que abrir a caixa preta, tentaram desmoralizar o BNDES, fizeram até uma CPI do BNDES, não é isso? E nós temos visto, principalmente nós que somos desenvolvimentistas, somos herdeiros de Vargas, essas coisas todas, a importância de um banco de fomento, um banco de desenvolvimento, que é o perfil do BNDES, da sua criação.
Dá para lembrar, Juscelino, quando lançou o plano de metas, teve que romper com o FMI. Porque o FMI dizia, não, para com essa história aqui. Você vai ter que fazer. E ele rompe e se autofinancia para fazer todos cumprir o plano de metas. E cumpriu, alguns até ultrapassando o plano de metas que ele havia feito. É um dos primeiros governos que bota, vou fazer isso em tal tempo, em tal tempo. 50 anos em 5, aquela primeira história. Aí eu vou para outros países que têm bancos de desenvolvimento. Pega a Alemanha, né, uma das maiores economias, que você pode lembrar. Você sabia, a Volkswagen estatal, né? E o que tem no fundo do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social lá, pô, paralelo ao BNDES nosso aqui, na Coreia, na China, né? Os Estados Unidos criou há pouco tempo também um banco econômico. Por que o Brasil vai na contramão disso aqui? E qual a importância da retomada desse planejamento estatal para a recuperação da economia? Porque parece que querem destruir, achando que com essa vertente, aquilo é uma caixa preta. Nós sabemos que tivemos muitos erros aí no financiamento. O BNDES se propôs, ou foi usado para financiar privatizações, a entrega do patrimônio estatal. Então, qual é a saída? Olha, tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, eu identifiquei ao longo da história que o BNDES, de fato, sempre, quando ele funcionou, ele cumpriu a sua missão fundamental, ele esteve conectado ao planejamento do desenvolvimento. Então, quando houve planejamento do desenvolvimento, tanto no período democrático quanto no período autoritário, que já foi um redirecionamento do desenvolvimento para um desenvolvimento que concentrou renda e que também internacionalizou o controle de uma série de setores econômicos, né? Os militares tiveram um projeto que foi industrializante, mas foi para alguns e concentrou renda bastante no Brasil. Então, mas mesmo assim o BNDES atuou no sentido de financiar os objetivos do planejamento, né? Principalmente depois aí a partir do Delfim Neto, depois de 68 para frente. Antes disso, Roberto Campos queria extinguir o BNDES e Otávio Gouveia de Bulhões, mas ele sobreviveu a esse interregno e voltou a atuar. Então, só que o que acontece? Depois dos anos 70, com a crise e posteriormente a crise fiscal do Estado, a gente teve uma desestruturação da capacidade do Estado planejar o desenvolvimento. O neoliberalismo, consenso de Washington e toda a receita neoliberal que foi imposta pelo FMI e pelas instituições financeiras internacionais e pela ideologia econômica da globalização, do livre mercado, nos tornou órfãos de um projeto nacional e fez com que essa receita econômica fosse, basicamente, abrir mão dos nossos instrumentos jurídicos de proteção do mercado interno, então tarifas, a taxa de câmbio sobrevalorizada, o Plano Real foi a base, né, de uma taxa de câmbio muito valorizada. A taxa de juros se tornou a mais alta, uma das mais altas do mundo, e a gente desestruturou as instituições que tinham capacidade de planejar o desenvolvimento. Então, do ponto de vista legal, houve a revogação de toda a legislação que organizava o processo de planejamento no Brasil no final dos anos 70. Houve um processo de privatização das empresas estatais que sempre tiveram capacidade de diagnosticar os setores econômicos, energia elétrica privatizada nessa época, telecomunicações, a siderurgia, enfim, vários setores que tinham não só capital e não só a indústria em si, mas diagnóstico e conhecimento. A Vale do Rio Doce tem um mapa geológico do país mais avançado até hoje, é uma inteligência que a gente perdeu e foi construída com o dinheiro do povo, né? Então a gente abriu mão... Perdeu, a senhora está sendo generosa, né? Pois. Perdeu, não, entregamos. Entregamos, não, tudo bem, mas eu falo pelo Sim. povo, não pelo Estado, né? Eu falo, assim, a gente perdeu a capacidade de diagnóstico, inteligência e planejamento, né? E isso, nesse cenário, o BNDES, ele teve uma sua atuação deformada para se tornar gestor de privatizações. Então, de um órgão que era capacitado para financiar projetos de longo prazo que trouxessem capacidade produtiva e complexidade para a economia brasileira,
o BNDES passou a ser gestor de privatizações, financiador da exportação de commodities para fazer caixa e resolver o problema de balanço de pagamento, fazer caixa no sentido de atrair riqueza para fazer frente ao balanço de pagamentos que estava deficitário, e isso tornou-se uma miopia crônica do BNDES. Inclusive, eu acho que isso não foi totalmente recuperado do ponto de vista da sua dinâmica, né? Na década de 2000, a gente tem uma retomada do papel do BNDES como indutor do processo de organização da economia, de promoção de investimentos. Então, a gente tem importantes projetos no setor da construção civil, na criação de empresas de exportação de produtos alimentares. Você tem outros setores que foram financiados, setor da saúde, setor de equipamentos, um pouco de inovação, muito menos do que deveria, né? Bem pouco em relação ao restante da indústria, mas você tem um robustecimento do caixa do BNDES a partir de 2003. Só que do ponto de vista do planejamento, a gente não conseguiu retomar a nossa capacidade. Então o BNDES acabou não tendo não retomou essa relação com o planejamento de conjunto da economia brasileira de longo prazo, né? Então, e a legislação de planejamento continua inexistente. Apesar de que, eu comentei, e está no livro, o artigo 174 da Constituição, ele diz que é papel do Estado planejar o desenvolvimento e prever a edição de uma lei que organize um sistema de planejamento econômico. Que, como até o Antônio falou aqui, o planejamento e a atuação do Estado são a regra no mundo desenvolvido. Então, você tem planos de desenvolvimento, a França é profissional, é muito avançada nas técnicas de planejamento desde a Segunda Guerra. A Alemanha atua com as suas estatais, o seu banco de desenvolvimento é o dobro, mais que o dobro do tamanho do BNDES em ativos. A gente tem quase 500 bilhões de dólares em ativos do Banco Público Alemão de Desenvolvimento, né? A Coreia planejou... O Brasil e a Coreia, nos anos 70, estavam ombro a ombro no processo de desenvolvimento, né? E você tem duas rotas que estão claramente divergindo por conta da diferença da política. A Coreia usou o seu orçamento, usou o seu banco de desenvolvimento, as suas empresas estatais para criar complexidade. Hoje, a gente importa carro, a gente importa computador, a gente importa celular da Coreia. E o Brasil abriu mão dessa capacidade. E, portanto, a gente ficou atrás na corrida e abriu mão de um instrumento que é usado no mundo inteiro. Então, essa falta de capacidade de planejar trouxe uma miopia do BNDES, trouxe um desnorteamento da instituição e também, do ponto de vista da sua prática, você tem uma deformação, né? Curto prazo, hoje em dia, financiar exportação de commodity e, principalmente, agora, privatizações, né? É o único caso do mundo que você tem a venda do patrimônio nacional de uma empresa estatal e você paga para o comprador levar. O BNDES vai lá e subsidia o crédito para isso acontecer, né? Então, de fato, a gente tem uma dificuldade grande no cumprimento das missões do BNDES nos últimos anos, mas ele segue existindo. Enquanto ele existir, a gente tem que defendê-lo, né? E eu acho que tem um corpo técnico ainda muito qualificado, e aí eu acho que tem um dos modos de desestruturar o BNDES é atacar sua reputação. Isso é um método político histórico de destruir as nossas instituições e as pessoas, né? Então, essa coisa de caixa preta do BNDES, CPI, são discursos criados para manchar uma reputação, mas do ponto de vista jurídico, você condena com provas e você declara que uma pessoa é corrupta, que uma pessoa é bandida, depois de ter provas da corrupção. E isso tem que acontecer. Então, crimes têm que ser apurados, desvios têm que ser apurados, mas com provas, não um discurso que mancha a instituição e depois não tem confirmação com as provas necessárias e a gente fica sem... na verdade, isso é uma grande pressão sobre o corpo técnico, né? Você tem... eu ouvi falar de funcionários que pediram demissão, gente de carreira que passou anos e anos construindo se dedicando ao banco, se dedicando aos projetos, e hoje em dia está com uma dificuldade grande de manter-se no seu cargo, né? Por conta da pressão feita para desestruturar essa capacidade.
E aí, por fim, se você tem um desvio, um ato de corrupção, o que quer que seja, que eu ainda não vi grandes evidências de que isso tenha acontecido ali, você pune as pessoas. Você condena e pune o responsável e a instituição permanece integralmente preservada. Em todo lugar do mundo, em qualquer empresa, em qualquer instituição, você está sujeito à corrupção. Isso não é exclusividade brasileira. E quando isso acontece, as pessoas têm que ser punidas. Mas as empresas no sentido de que a capacidade de produzir os empregos e a instituição, seja do Estado, seja do setor privado, ela tem que ser mantida porque ela interessa ao Brasil como um todo, ela interessa ao desenvolvimento do país, né? E isso, sem contar que uma série de projetos que podem ser considerados ineficientes do ponto de vista do seu resultado, eles não necessariamente foram direcionados para prejudicar ou para prejudicar a instituição ou gastar dinheiro à toa, etc. Projetos de desenvolvimento às vezes falham, principalmente no caso da inovação, que é a complexidade. Claro. Eu discuto muito isso, é uma parte da minha pesquisa. A inovação é um risco incalculável. E a gente passou por uma crise econômica mundial também, que, querendo ou não, acaba afetando, né? Até planejamento. Sim, os fatores da economia, eles se alteram. Não tem um economista que garanta qual vai ser o futuro, nem no médio, nem no longo prazo. Às vezes, nem de uma semana para outra, né? Quanto mais no longo prazo. Então, a alteração das condições econômicas, ela afeta os projetos e, eventualmente, você está falando de um risco, uma tecnologia que pode não dar certo, ou um financiamento que pode não ser o que é o esperado. Isso faz parte do risco de um banco de desenvolvimento em qualquer lugar do mundo. Então, aceitar que a capacidade técnica de diagnosticar, projetar e investir para chegar a um nível de industrialização maior ou um nível de desenvolvimento maior é necessário, que eventualmente erros acontecem, mas de novo, isso não significa eliminar a capacidade crítica, né, de avaliar erros e acertos e, eventualmente, corrigir a rota. Eu acho que um compromisso com o país passa por retomar a visão de longo prazo, retomar a capacidade de planejar, isso tem a ver com reestruturar o Estado para planejar o desenvolvimento e garantir que as nossas instituições sejam capazes de cumprir seu papel. Professora, a Constituição de 88 botou lá em vários artigos essa questão de qual é o papel do Estado, né? Embora lá no 173, ou 174, que deveria ter uma lei para organizar. Então, o artigo 3º, 170, 173, 219, 238. Tem um monte de artigos da Constituição que, teoricamente, exigiriam que o banco, como o BNDES, fosse profundamente... com um papel diferente do que ele está atuando hoje. Uhum. A sociedade civil pode, agora é um problema de direito, né? Pode, com base nisso aqui, entrar com alguma ação no Supremo Tribunal Federal para cobrar que não possa ser desviado da maneira que está sendo desviado, porque não se mexeu nesses artigos da Constituição, eles já estão lá, em que pese a gente possa ter perdido alguns artigos ao longo da coisa, mas esses aqui continuam, são válidos. O artigo 3º já diz que é garantia, diz lá num dos seus incisos que o Estado tem que garantir o desenvolvimento nacional, e ele está fazendo o inverso. Aí o outro lá diz que tem que fazer, e aí há a possibilidade de fazer alguma ação jurídica nesse sentido, até para ajudar a retomada do desenvolvimento, ajudar o fortalecimento do próprio BNDES, para evitar esses desvios que estão acabando com todas as coisas. E lembrando que 40% do FAT, que é do Fundo de Amparo do Trabalhador, que é dinheiro dos trabalhadores, é repassado para o BNDES para que seja feito os investimentos necessários para a geração de emprego, desenvolvimento, todas essas coisas. Sim, na verdade, para recuperar só esse sistema constitucional que a gente chama a nossa ordem econômica constitucional, né? O que ela diz sobre o planejamento e sobre o BNDES, que a gente consegue sistematizar? Como você mencionou, o artigo 3º, ele fixa os objetivos fundamentais da República Brasileira, e entre esses objetivos fundamentais a gente tem nos seus incisos garantir o desenvolvimento nacional. Então é o objetivo no Pacto Fundamental
da sociedade brasileira, que é a Constituição, o desenvolvimento nacional está lá como objetivo elementar, junto com a redução das desigualdades regionais e sociais e a erradicação da pobreza. Tá? Tudo lá no artigo 3º. Né? Se você vai ao artigo 170, que dá os princípios da nossa ordem econômica, você tem uma ordem econômica que deve ser fundada na livre iniciativa, de maneira harmonizada, de maneira coerente com a valorização do trabalho humano e a justiça social. Né? E nos incisos do artigo 170, os princípios da ordem econômica são, em primeiro lugar, a soberania nacional. Né? Você tem o pleno emprego como um dos princípios da ordem econômica, junto com a propriedade privada, com a livre concorrência, mas não é possível há uma política econômica ignorar o pleno emprego e a soberania, enquanto o 170 estiver lá na Constituição. Né? Isso é o fundamento da organização do nosso mercado. É um mercado livre? É um mercado, é uma economia de mercado? Sim, que deve buscar a soberania, que deve buscar o pleno emprego. Uma política recessiva, uma política de desemprego, e que a gente tem o aumento do desemprego, a gente está em quase 13 milhões de desempregados, acho que o último dado que eu olhei, é claramente inconstitucional, né? E o Estado que atua para agravar isso e não para reduzir essa situação é um Estado que atua em desvirtuamento, descumprimento da Constituição. O artigo 219, só para sintetizar, o artigo 219 vai dizer que o mercado interno é patrimônio nacional e deve ser incentivado de maneira a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico do país, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica. Isso significa internalizar a capacidade de produzir itens complexos, de produzir tecnologia sem depender da importação desses produtos. Significa melhorar a qualidade do emprego, da distribuição de renda de maneira estrutural, de maneira planejada. Não é possível fazer isso sem planejar o desenvolvimento. Então, a gente está falando da superação do subdesenvolvimento mesmo. O que eu falo aqui é que o 219 da Constituição incorporou o chamado desafio furtadiano. Não só eu falo isso, mas outros autores do direito econômico brasileiro. Então, assim, está claro que a Constituição incorporou esse projeto de superação do subdesenvolvimento como objetivo da sociedade brasileira e trouxe os instrumentos para isso. O BNDES é um deles. O BNDES é uma empresa estatal que visa financiar e planejar esse processo junto com outros instrumentos do Estado para promover esse processo. Uma política econômica que faça o oposto, então política de privatizar ou desmontar essa capacidade de planejar, política que esteriliza o investimento, impede, desindustrializa o país e gera recessão, é uma política inconstitucional, certamente. Do ponto de vista da ação, de causa para uma ação jurídica, uma ação processual, existem autores que falam que a omissão do Estado brasileiro em, por exemplo, criar uma lei de planejamento, ela seria causa para uma ação contra o Poder Legislativo, de alguma forma. Isso existe a defesa desse tipo de ação, também contra o Poder Executivo na omissão de políticas públicas, né? E é possível construir esse caminho. Isso demandaria o quê? Que as cortes, principalmente a Corte Constitucional, na verdade o STF, tenha a capacidade de analisar a ordem econômica constitucional da maneira comprometida com a própria Constituição. E a gente vê muito a interpretação jurídica da Constituição às tiras, né, em pedaços. Assim. Então eu gosto desse artigo aqui que está falando livre iniciativa, mas o único problema é que tem um outro inciso em cima que fala que a soberania nacional também é fundamento da ordem econômica. Então, você não pode interpretar ao seu bel prazer, você tem que interpretar o sentido e o objetivo sistemático da Constituição, né? Isso demandaria compromisso com a Constituição por parte das cortes. E outro fato que eu acho que é mais eficaz do ponto de vista da realidade é a política, né? Então, do ponto de vista jurídico, existem tentativas e existem alguns instrumentos, mas do ponto de vista político, é necessária a formatação de um projeto nacional de desenvolvimento soberano, democrático, que
pense nas pessoas, nas regiões, nas culturas, no Brasil com amor, no Brasil com dedicação. E isso precisa envolver a todos, isso precisa envolver debate, precisa envolver escutar muito, respeito, né? E compromisso com o país. Eu acho que a saída é política e não necessariamente jurídica, sinceramente. Perfeito. O Ciro fala muito, né, em restabelecer a moral do poder político para fazer frente, né, todas essas indignações e toda essa, vamos dizer, essa anomalia e, se eu posso dizer também, anarquia institucional que o país está vivendo. A gente pode dar 2 exemplos aqui concretos, como você falou, claramente inconstitucionais. O mandato de um Banco Central, em que visa na sua política monetária a meta de inflação, inflation target, né? Então, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, foi mantido entre os governos Lula e Dilma, o tripé macroeconômico que a gente fala, e você tem lá a inflação baixa a qualquer custo. Você não tem uma contrapartida, que também o Ciro sempre coloca como a menor inflação a pleno emprego. Você tem somente baixa inflação. E aí você coloca a taxa de juros lá em cima, faz uma taxa de desemprego gigantesca para conter a demanda, você joga o país no caos, enfim, você cria todas essas mazelas sociais. E também, recentemente, a PEC do teto, onde já se viu um congelamento de um orçamento por 20 anos. Isso é totalmente antidemocrático, porque se um cidadão vota, ele vota inclusive para decidir sobre a política monetária e a política fiscal que determinado governo está oferecendo. E um cara vai lá, um déspota, chega e fala, não, a política fiscal vai ser essa por 20 anos, sem ter a anuência do voto, né? Então é uma loucura institucional que a gente está vivendo. E aí eu retomo, professora, também para entrar nessa questão da visão que a senhora colocou de longo prazo e de curto prazo. Parece que desde a redemocratização o Brasil passa por um vício no curto prazo. E aí, como você bem pontuou, né, você vê o papel hoje do BNDES é fazer caixa ali para garantir as contas, né, um superávit com as contas com o estrangeiro, garantir o balanço de pagamentos, aproveitando um boom ali de commodities, etc. É meio confortável, né? É muito confortável no curto prazo você fazer isso. E isso implica, sem sombra de dúvidas, num retrocesso, pelo menos numa estagnação de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento produtivo. E você vê hoje que o Brasil passa por uma desindustrialização sem precedentes. E aí a gente entra na caricatura, porque se o discurso liberal avança, ele avança pelo ponto de vista da caricatura, de alguns erros de condução de política monetária, econômica, algumas caricaturas meio enfadonhas do Estado, que abre precedente para a turma liberal crescer e criticar desonestamente toda a estrutura do banco, do BNDES, enfim, toda a estrutura e a importância da política fiscal e da política monetária para o desenvolvimento da estrutura produtiva do país. E aí eu volto nessa questão. Hoje, a carteira de investimentos do BNDES está aproximadamente na faixa de 200 bilhões de reais. Tem gráficos do IPRE, da FGV, enfim, que colocam que a taxa de desembolso do BNDES é a menor da história. Chegou a 1% do PIB. Em tempos áureos chegou a bater 5%. Né? E se você pega também a taxa de investimento público, a previsão da LDO, né, entregue agora pelo governo federal no Congresso Nacional em agosto, é a previsão do menor investimento público de toda a série histórica já registrada. Não chega nem a 20 bilhões, é 19,3 bilhões de reais. Então você pega todo esse contexto de baixa oferta de crédito público, de desmoralização por um discurso, né, liberal que foca na caricatura, desmoraliza as instituições, desmoraliza o discurso desenvolvimentista. E aí eu pergunto para você, professora, você acha que isso tem saída? E qual a importância da gente retomar justamente esse papel do BNDES para pensar em longo prazo, pensar em investimentos massivos em longo prazo, para a gente voltar a ter geração de emprego, para a gente voltar a ter indústria, para a gente voltar a ter indústria moderna, serviços modernos, etc. E também sobre a questão da sanidade fiscal, que o multiplicador do investimento para o retorno de receitas para o governo é gigantesco. Como que você avalia tudo isso? Olha, tem bastante coisa aí no seu comentário, mas acho que o primeiro ponto que você mencionou foi a questão do orçamento, né? E eu acho que isso é importante a gente entender como o orçamento, ele é uma parcela, na verdade ele é um grande instrumento que o Estado tem para direcionar o futuro,
né, para direcionar. Então, as prioridades do orçamento refletem as prioridades do país, não tem como. Falta, na verdade, o que a gente tem hoje, né? Eu estava ontem analisando os dados do orçamento de 2018, que já teve outros cortes e contingenciamentos, mas posso estar, estou falando de maneira aproximada, tá? Porque eu não estou com os dados imediatamente aqui, mas a gente tem mais ou menos 40% do orçamento federal, estou falando 2018, destinado ao manejo da dívida pública em geral. Então, você tem em amortização, refinanciamento e juros, 1,5 trilhão praticamente de orçamento previsto para isso, né? E aí, a dívida pública em si, é importante a gente fazer uma ressalva, a dívida pública em si ela não é um problema, a dívida pública é um instrumento que vários países, e aí a proporção da dívida pública em relação ao PIB no Japão, por exemplo, é mais de 200%. Nos Estados Unidos, mesma ideia. Na Alemanha, a gente está falando de uma proporção altíssima da dívida em relação ao PIB, ou seja, são países que usam o seu endividamento só que a diferença é, para que eles usam isso? Para qual finalidade? O endividamento público é gerado como o instrumento para conceder o crédito barato de longo prazo, para criar taxas, exatamente, crédito barato, subsidiado, ok? O crédito subsidiado sim para a indústria, crédito subsidiado para organizar, por exemplo, garantir o preço do produtor rural, subsídio agrícola brutal na França, na Alemanha, na Inglaterra, ok? Crédito público para isso, dinheiro público para isso. Uma série de mecanismos, portanto, de organização e garantia de produção nacional que sustentam essas economias, as economias mais avançadas do planeta, certo? Isso sem falar da China, né? Nem vou entrar nos dados sobre a China, mas a dívida, de fato, é um instrumento de desenvolvimento no mundo desenvolvido em geral. Aqui, então, portanto, não dá para criminalizar a dívida pública. Esse é o primeiro passo da nossa conversa. O único ponto, na verdade, o que a gente precisa prestar atenção é o que foi feito da dívida pública no Brasil. E a partir do Plano Real, a gente tem uma reestruturação financeira do Estado que tornou a dívida pública um instrumento de atração de recursos, por um lado, só que por meio do quê? Das altas taxas de juros. Então, as maiores taxas de juros que o Banco, o Copom, né, fixa como referência para esses títulos públicos, fizeram com que houvesse um endividamento cada vez maior, a prazos cada vez menores e com juros extremamente altos. Ou seja, durante os anos 90, a dívida pública interna mobiliária brasileira decuplicou. Foi multiplicada por 10 vezes, ok? Essa velocidade com que cresceu a dívida pública ao longo dos anos 2000 foi bem menor. Então, você tem, assim, acho que, se não me engano, duplicou, triplicou. Foi uma velocidade menor de crescimento, mas seguiu crescendo, os juros extremamente altos. E aí você tem o orçamento direcionado para pagamento de juros, refinanciamento e ampliação dessa dívida. Na verdade, do refinanciamento e amortização dessa dívida que cresceu. Só que quem ganha com isso? Né? Hoje, quem ganha com isso? Hoje, na economia brasileira, ao mesmo tempo que você tem os 13 milhões de desempregados e mais de 2/3 da população brasileira vive com cerca de um salário mínimo ou menos, e você tem o setor bancário que nunca lucrou tanto, que continua lucrando, né? Apesar da recessão histórica do Brasil, a gente tem os bancos lucrando como nunca, né? E isso é sinal de que tem uma transferência, tem um processo de transferência de riqueza aí no país que está direcionando recursos para esse setor. Agora, e a dívida pública está servindo para isso, porque a gente está pegando do orçamento e pagando juros altos. Apesar de que a taxa de juros acabou de estar descendo, né? Ainda não é uma taxa que se compare, por exemplo, à taxa dos Estados Unidos, mas está diminuindo. Mas ainda persiste no nosso orçamento esse direcionamento massivo de recursos para lidar com a dívida pública. Para a gente pensar, então, em educação e saúde, você fala em 2%, 3% do orçamento para a saúde e um pouco mais do que isso para a educação.
Ou seja, qual é a prioridade do Estado brasileiro? É pagar juros ou é atender às necessidades da população? E o orçamento, como reflexo da política, ele deveria estar submetido a muito maior transparência, né, a conhecimento da população sobre o que está sendo feito com o dinheiro que é arrecadado do cidadão. E esse dreno de recursos acontece ao revés de um debate sobre como deve ser direcionado o orçamento, né? Então, eu acho que o grande nó ainda do nosso desenvolvimento ainda está no processo de gestão da dívida pública e dos orçamentos que estão sendo consumidos por isso. E aí a PEC na verdade a emenda do teto de gastos, ela foi o último passo que cristalizou essa política de prioridade da renda financeira em relação ao desenvolvimento do país e à população em geral, né? Porque tem um pequeno detalhe jurídico que, do ponto de vista da emenda constitucional, que é no ato das disposições constitucionais transitórias, você tem um teto que congela por 20 anos as despesas orçamentárias, corrige pela inflação só que esse teto não vale, veja, para pagar juros da dívida. Então, todo o resto está congelado, mas os juros da dívida podem aumentar. Inclusive, tem que ser pagos em dia e cada vez mais. Ou seja, quem está comprometido com o equilíbrio fiscal de fato? Isso é equilíbrio fiscal ou isso é uma política de blindagem, de bloqueio da Constituição econômica, da Constituição do desenvolvimento? Né? A gente tem que entender, esse debate é complexo, não é fácil conversar sobre isso, mas o que está sendo feito é congelar o gasto social, congelar a política econômica do desenvolvimento e permanecer pagando juros. E garantir o rentismo. Garantir o rentismo. É uma vergonha. Quando a gente discute orçamento no Congresso Nacional, ou discute em qualquer lugar, eles esquecem os 40%, 45%. Não entra na conta. Não entra na conta. Eles pegam, redistribuem 60%, 65% e dizem, olha, a Previdência é o problema, aumenta não sei quanto. Ou seja, é uma vergonha, quer dizer, é um entreguismo na história do rentismo que nos deixa... Estão fazendo agora a discussão da reforma da Previdência como se fosse a grande solução para os problemas do Brasil. Primeiro foi a reforma trabalhista, que não resolveu. Agora vieram com a reforma da Previdência. Vão tirar quase 1 trilhão em 10 anos, vão tirar do povo pobre, tirar da circulação do país, ou seja, dinheiro que era para compra de supermercado, compra de farmácia, pagamento de aluguel, essas coisas todas, vão tirar da classe operária, porque 83% dessa reforma atinge a classe trabalhadora, dificulta a aposentadoria ou inibe a aposentadoria, porque para 40 anos de aposentadoria, ninguém trabalha com 65 anos, você não vai botar um pedreiro, o pessoal da construção civil com 65 anos, não arruma emprego, ou seja, é para não aposentar mesmo. Porque o bolo e a cereja do bolo seria a capitalização, ou seja, para entregar mais uma vez para o rentismo, uma forma de gestão da Previdência, ou seja, aquilo que mesmo que Pinochet implementou no Chile, era a mesma tese trazida aqui, que no primeiro momento foi excluído dessa tese, mas mantiveram em todas essas coisas. Agora, com essa baixa da Selic que tivemos essa semana para 5,5%, e você tem no BNDES a TJLP, né? Então, agora é a hora, a oportunidade de fomentar crédito público com taxas próximas às oficiais, sem necessidade de subsídio? É agora o momento? Você acha que isso ajuda a conter o desequilíbrio do balanço do banco? A TJLP acabou, né? A taxa de juros de longo prazo, durante o governo Temer, ela foi extinta. Era uma taxa subsidiada que permitia uma previsibilidade, uma estabilidade do preço do financiamento durante o prazo do contrato. E agora o que existe até TLP, que indexou a taxas próximas do mercado, a uma variação mais próxima das taxas de mercado. Então, o que você teve foi uma aproximação do custo do dinheiro do BNDES ao custo do dinheiro dos bancos privados. Então, isso é uma neutralização da capacidade do banco de estabilizar e reduzir o custo do dinheiro para a indústria e para as empresas financiadas. É um enfraquecimento do instrumento que o BNDES significa como instrumento de desenvolvimento. O fim da TJLP é um dos modos de
impedir a gente de financiar com prioridade alguns setores. Subsidiando ainda mais baixo. Não só subsidiando, né, e garantindo a estabilidade do preço. Porque se você coloca os juros variando conforme o mercado, você não precisa de um banco público. Na verdade, você está agindo... Se o banco vai passar a agir como um banco privado, não tem sentido o Estado atuar. O Estado só faz sentido atuar se for para executar uma política. Uma empresa estatal é um instrumento de política econômica. Ela não está lá para dar lucro necessariamente. A primeira prioridade de uma empresa estatal, como é o BNDES, como é a Petrobras, é ser instrumento de política econômica. O que não significa que eles não deem lucro, eles dão. E a Petrobras dá muito lucro, tem muita tecnologia, o BNDES sempre dá lucro também, mas o ponto é perder a capacidade de organizar os setores e financiar os setores com condições mais favoráveis do que dos bancos privados, porque os bancos privados não entram no financiamento da infraestrutura, no financiamento da indústria, em financiamento de longo prazo. Os bancos privados, historicamente... Agricultura, né? Os bancos privados, historicamente, se recusam a entrar nesse tipo de mercado, né? E aí tem toda uma discussão, um discurso que fala que o BNDES ocupa, o crowding out, que chama, né? O BNDES ocuparia o espaço que seria do setor privado e, portanto, teria que se recolher para que o setor privado se desenvolvesse. Só que isso já foi tentado várias vezes na história, inclusive quase o BNDES foi extinto em 64, e os bancos privados não avançaram e não ampliaram a sua capacidade de financiar o longo prazo e investimento produtivo, né? Então, eu acredito que recuperar essa capacidade de financiar a longo prazo estável e juros baixos é necessário. Independente da taxa de juros subir ou descer a taxa de juros de mercado, né? É bom que a taxa esteja descendo, mas a taxa está descendo porque a gente está numa das maiores recessões da história, né? E não adianta só descer a taxa de juros. Enquanto o Estado não atuar para criar os espaços econômicos em que o setor privado vai ver as oportunidades acontecendo, não vai ter iniciativa. Enquanto o Estado não vai, a iniciativa privada não vai. Isso a história diz, nos Estados Unidos foi assim. A própria Mariana Mazzucato, essa autora que tem um livro que chama Estado Empreendedor, ela vai dizer o quanto os investimentos de bilhões e bilhões de dólares por ano pelo Estado americano desde décadas, né, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, fizeram com que se desenvolvessem as tecnologias mais avançadas, voltadas inicialmente para as Forças Armadas, para a defesa, que foram integradas por uma empresa como a Apple num produto como o iPhone. Só que o iPhone ele foi criado pelo Steve Jobs a partir da integração dessas tecnologias geradas na DARPA, que é a agência de pesquisa avançada para a defesa dos Estados Unidos. Ou outras tecnologias foram criadas na CIA, na NASA, no Departamento de Energia Público, com dinheiro financiado, pesquisas financiadas com dinheiro público. Depois que essas tecnologias existiam, elas foram trazidas para um produto de uso civil que explodiu como uma das maiores referências na comunicação e mudou o modo como as pessoas consomem. Mas a origem do risco assumido, o primeiro a assumir esse risco e a financiar a inovação foi o Estado americano, o Estado empreendedor. Então, primeiro chega o Estado e organiza o espaço da acumulação, da economia. E depois, o setor privado, vendo os espaços de oportunidade, tem a segurança de investir e, de fato, criar produtos que vão gerar a riqueza necessária e os empregos. Eu estava ouvindo o Gabriel falando sobre a questão de baixa inflação a qualquer custo. É bom lembrar que isso também estava previsto no Consenso de Washington. A inflação tem que ser baixa a qualquer custo, seja desemprego em massa ou não. Eu gostaria, porque esse povo que nos assiste aqui, principalmente a juventude do PDT e essa massa toda que nos ouve, é uma grande dúvida. Como é que o BNDES se financia? Né? Quais são os impostos, da onde vem a oferta de crédito lá pelo... E a margem de lucro retorna para a União, vai para Tesouro? Dá para dar uma clareada para isso? De onde veio os recursos? A gente falou aqui que 40% do FAT, por exemplo, vai para lá. Mas que mais? Porque tem outros orçamentos. Na verdade
40% dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador estão, pelo artigo 239 da Constituição, direcionados à gestão ou investimento em projetos de desenvolvimento pelo BNDES. Durante os últimos anos, até 2016, né, que houve, com o impeachment, com o golpe, o BNDES recebeu influxos financeiros do Tesouro, então diretamente do Tesouro, para ampliar os ativos. E esses ativos eles foram aumentados justamente para conter a contaminação da crise internacional, da economia brasileira pela crise internacional. Então, o BNDES reativou a economia a partir dos seus investimentos com ativos vindos, com funding, que a gente chama, né, vindo do Tesouro. Fora isso, a gente tem, acho que, se não me engano, algumas receitas vinculadas ainda de alguns tributos que vão, mas esses recursos do Tesouro estão sendo repagos agora, né? O BNDES parou de receber recursos do Tesouro com o redirecionamento que ele teve nos últimos 3 anos, de 2016 para cá. Algumas coisas são rendas próprias, então o retorno dos próprios financiamentos, uma parte do seu caixa. Hoje em dia, acho que é majoritariamente isso. O FAT continua tirando os recursos do Tesouro. Agora que saíram os recursos do Tesouro, eu acho que a maior parte da renda vem de receitas próprias e do próprio FAT, né? A gente já teve momentos em que os orçamentos ainda atribuíram mais recursos ao BNDES também, como gestor de alguns programas, mas acho que basicamente é isso. Deixa eu só complementar aqui, porque quando o Luciano Coutinho era presidente do BNDES, as centrais sindicais se reuniram com ele e diziam o seguinte: não dá para financiar a empresa sem você botar uma contrapartida social de garantia de emprego. Uhum. Por exemplo, vamos modernizar a fábrica, não sei da coisa. De repente financia uma fábrica totalmente automatizada que gera 50 empregos, 100 empregos e com isso você, na verdade. E não houve como a gente convencer o BNDES de criar cláusulas sociais nessa brincadeira. Então, esse é um ponto importante. O BNDES já teve mecanismos de contratuais muito sofisticados de nacionalização, então o chamado índice de nacionalização existia, principalmente no plano de metas, o índice de nacionalização foi um dos instrumentos que incorporou a nossa indústria de autopeças, né? Então a entrada da indústria automobilística no Brasil, ao contrário do que muitas pessoas falam e acreditam, ela não foi uma mera entrada do capital internacional indistintamente. Houve uma política muito minuciosa por grupos de trabalho que atuaram durante o plano de metas, de dentro do BNDES, o Celso Furtado fala bastante disso, e conseguiram criar um tecido industrial nacional. Então, tinha uma distinção importante entre empresa brasileira de capital nacional e empresa organizada sobre as leis do país. Por quê? Porque a empresa brasileira de capital nacional, ela tem o seu controle acionário, né? Então, decisão sobre investimento, decisão sobre administração e decisão sobre tecnologia tomada por um brasileiro ou brasileira, né? E isso faz toda a diferença, porque a empresa organizada no país, cujo controle está no exterior, ela tem como objetivo remeter lucros e a receita auferida aqui, e as decisões são tomadas da matriz. Então, na Alemanha, na França, no caso das automobilísticas, hoje tem a Renault, a Peugeot, a Volkswagen, essas empresas tomam suas decisões nas matrizes, né? E durante o período JK, o BNDES foi capaz de estabelecer índices de nacionalização e falar, olha, tudo bem, você vai produzir, a gente não produz motor naquela época, não produzia motor. Você vai produzir o carro aqui, mas 90%, não era 60%, não, era 90% do carro produzido no Brasil pela multinacional em peso e em valor tem que ser consumido, tem que ser demandado do mercado da indústria nacional. E com isso você criou uma demanda, o Plano de Metas cria uma demanda para uma indústria que não existia no Brasil e a gente foi capaz de criar a partir dessa política, mas nos contratos você tinha lá um índice de nacionalização e os relatórios do banco são muito claros em dizer qual era o financiamento, quais eram as condições para que houvesse essa incorporação, a criação de indústria nacional. Também no nível do emprego. É importante lembrar que o artigo 218 da Constituição, ele fala que o Estado deve promover e incentivar a pesquisa tecnológica, a inovação
aqui no mercado interno brasileiro. E um dos incisos, um dos parágrafos do artigo 218 vai dizer que o Estado vai ter que promover tecnologia adequada. Ou seja, a mecanização ou a industrialização ela tem que ser feita levando em conta tanto o produto que vai ser produto final, onde ele vai ser distribuído, quem vai acessar essa tecnologia em termos de renda, de necessidades básicas, se aquilo é roupa, se aquilo é alimento, se aquilo é vestuário, sapato, enfim, são itens de cesta básica, itens essenciais, transporte, saneamento, tanta coisa que o brasileiro precisa, né? Ou se aquilo é supérfluo. Isso faz diferença, né? O que a população, o que o Brasil precisa mais? Algo como uma tecnologia de de última geração, que custa uma fortuna e só uma parcela de 2 ou 3% da população brasileira pode consumir, ou algo como, por exemplo, prótese dentária. Sabia que tem 80 milhões de brasileiros que falta um dente na boca, pelo menos? Ou seja, a prótese dentária, que não é uma tecnologia muito avançada, mas é necessária. Ou seja, produzir isso nacionalmente vai atender uma necessidade de saúde, uma necessidade de bem-estar, de dignidade humana, e é uma indústria relevante do ponto de vista da geração de emprego e da produção de riqueza, né? E também, tecnologia adequada é aquela que leva em conta o emprego em si. Então, não adianta você financiar uma indústria que vai ser 100% mecanizada ou a mecanização de uma planta que vai resolver o problema da eficiência na produção, reduzir o tempo de produção, eventualmente reduzir o custo. Se você está pegando, com esse processo, você pega 40, 50, 60, 200 funcionários que trabalham naquela planta e colocando eles no desemprego. Ou você formata vagas de emprego que vão realocar essas pessoas, e aí planeja esse processo, por isso tem que ter planejamento, ou você não pode tomar uma decisão como essa. E isso, uma instituição como o BNDES já teve essa preocupação, já foi capaz de colocar nos seus contratos e nos seus projetos, e deve manter essa preocupação, não só porque isso é imprescindível do ponto de vista do desenvolvimento, mas porque a Constituição também obriga, no artigo 218. Né? Então, esse mecanismo existe, ele é possível, mas ele precisa ser criado e precisa de um esforço para desenhar isso institucionalmente. Quando a gente olha todas essas coisas, a gente fica muito preocupado. Nós estamos caminhando para o final, né, professor? Que pena. Você vê como passa depressa? O assunto é o assunto, porque o Ciro fala muito, quando ele fala no Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele fala no complexo de saúde, por exemplo, que não é só prótese dentária, todas as próteses. Sim. O Brasil importa 19 bilhões no complexo de saúde. Sim. E são até patentes vencidas, sim, camas hospitalares, coisas que poderia se colocar nos lugares mais pobres aí para você botar a indústria lá e gerar emprego, e garantido pelas próprias compras governamentais. Isso. Eu acho que é esse o papel do projeto de desenvolvimento. Bom, vamos fazer aqui uma última pergunta para você, professora. Nós sempre fazemos essa pergunta para todos os convidados que trazemos aqui, ainda mais aqueles que têm essa visão desenvolvimentista. Qual é o papel que você acha que o Ciro Gomes tem na defesa do BNDES, do crédito público e de um novo modelo de política econômica para o Brasil? Olha, eu acho que como político que afirma ter um compromisso com o Brasil, eu acho que defender e levar às últimas consequências, independente das circunstâncias, esse processo de desenvolvimento, a defesa, proteção do BNDES, a sua reestruturação, a estruturação de um processo de planejamento institucional, é um compromisso que precisa ser mantido. Ele precisa ser, de fato, levado a cabo, né? Porque muito se debate, muito se conversa, muito se defende, e o que o Brasil precisa é de gente que realize as coisas com um compromisso eficaz, na verdade, com um compromisso de levar a cabo esse discurso. Então, eu acho que os políticos têm hoje em dia no Brasil, a gente tem uma necessidade de
de pessoas que não tragam apenas um discurso, que tragam uma política concreta, que tragam um plano, não apenas uma retórica, mas um plano de estruturação. Eu vejo, ao longo da minha pesquisa, de estruturação real, né, das instituições e de cuidado aí com o nosso país. Porque o que eu vi ao longo dos últimos anos foi uma narrativa importante de retomada do nosso processo de desenvolvimento. Isso não pode ser deixado de lado. E perder a vergonha de falar que o Brasil dá certo, de falar que o Brasil precisa ser tratado como um projeto de nação, é importante. E, além do discurso, a gente precisa criar as medidas necessárias, e isso não necessariamente vai ser fácil, né? Reestruturar o Estado para promover esses objetivos implica tomar medidas concretas que talvez não sejam politicamente vantajosas, muitas vezes, do ponto de vista de que nem todo mundo vai ser agradado, né? Você tem setores, a gente está falando de um setor que abocanha 40% do orçamento. O rentismo vai chiar. E isso aí não é fácil de lidar. Então, eu acho que tem que passar de uma conversa para uma prática política mesmo. E quem conseguir fazer isso no Brasil vai fazer um serviço, de fato, ao nosso futuro. Tudo bem. Gabriel, alguma coisa mais, Gabriel? Acho que agradecer a presença Obrigada. da professora, presidente também novamente. Eu acho que foi um debate muito rico e o consenso aqui eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer o pensamento, o planejamento a longo prazo e também garantir com que a oferta de crédito público volte, se restabeleça e passe a financiar justamente esses setores que tenham mais vocação para gerar emprego, para gerar tecnologia e para gerar, sem sombra de dúvida, soberania nacional. Professora, quer fazer mais alguma coisa? Eu queria agradecer o convite, foi de fato muito interessante, muito proveitosa essa conversa. Queria dizer que foi uma honra estar aqui, Gabriel, Antônio, e sempre que eu puder eu colaborarei aí com os debates comprometidos com o país. Obrigada. Isso é muito legal. Olha, o livro é este. Léa Vidigal, BNDES, um estudo de direito econômico, Liberas. No site da Liberars, a editora chama Liberars, Liberars. www.liberars.com.br. Ele está disponível para venda em todo o Brasil, remessa por correio. Em alguns dias vocês podem acessar. Obrigada. Vale a pena, inclusive como ela sempre brinca, e falamos isso aqui antes de começar, o anexo que tem aqui, que é... Esse anexo, só para dizer o que é, gente, é o plano da agricultura do governo, do que seria o governo JK em 65. Então está aqui, ó, o nome do plano do JK para 65 chama-se Compromisso com a Democracia. Basicamente, antes do golpe militar, o Juscelino tinha já um plano para voltar à presidência em 65, ele já era candidato, confirmado pela convenção do partido dele, PSD, e esse plano que está no anexo do meu livro, ele prevê o slogan do plano é 5 anos de agricultura para 50 anos de fartura, levar ao produtor rural as condições de proteção, de garantia de salário, de bem-estar que já tinham melhorado para o setor industrial, para o setor urbano, e fazer as reformas, chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma tributária, reforma financeira. Todas elas estão previstas nesse plano, que é um documento histórico muito importante, e eu achei necessário divulgar pelo livro. E por causa desse plano, né, e por causa da nomeação dele pelo PSD, a professora também tem um outro livro chamado Assassinato de JK, não é isso? O Assassinato de JK é um dos livros que investigou como foi a morte de JK de fato. Isso, enfim, daria uma outra conversa. Vamos ter que fazer. Mas ele também está lançado pela mesma editora, no mesmo site vocês encontram esse outro livro meu. Na verdade, foi um livro organizado com outros colegas, Alessandro Taviani e Marco Aurélio Braga, que reflete uma investigação profunda sobre o assassinato de JK. E vamos aproveitar para comprar enquanto os Correios ainda são. Entregam, né? Olha, Entrega a gente viu aqui essa necessidade de planejamento, né? O papel de planejador do BNDES e financiador, porque é o papel principal do BNDES, volta à necessidade. O Brasil, acho que desde o segundo PND, ele vive de fazejamento, não de planejamento. Ele sai atropelando, fazendo, e aí desestrutura para valer. Por isso,
é importante ter conversas como essa e aprender cada vez mais da necessidade de você ter, primeiro, um plano nacional de desenvolvimento, para dizer para todo mundo o que nós queremos fazer e como recuperar todas as setores da economia brasileira, e você tendo no BNDES um grande orientador, como já foi no passado. Muito obrigado pela sua companhia. Professora, mais uma vez, uma honra muito grande. Espero que possamos ter outras vezes aqui. Essa do Juscelino eu gostaria de fazer também, viu? Faremos. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Obrigado.